Aleluia, a paz do Senhor Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe nesta manhã, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Nós vamos dar continuidade à mensagem de domingo passado, né? Que nós paramos aqui no 4, hoje vamos continuar no 5. Você que puder se assentar, mesmo com seu cafezinho aí, se assente. Domingo passado eu entreguei para as irmãs esse estudo aqui. Quem não veio domingo passado e não tem, amém. Quem não tem, pode ir pegando aqui, por favor. Pode pegar nessa, pode pôr em cima, mas quem não tem vai pegar aí. Isso, que aí dá para vocês estar acompanhando. Algumas pessoas faltaram, né? Mas hoje estão aí. Amém. Vamos ganhar tempo, né? Enquanto as irmãs pegam aí, vamos ganhar tempo. Porque hoje tem que terminar a lição. Amém? Amém. Abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 1. Antes de começar, eu quero fazer uma oração. Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração, agradecendo ao Senhor e colocando diante dele esta mensagem, essa ministração. Pai, nós queremos te louvar, te bendizer e agradecer o teu santo nome, pois tu és fiel, tu és digno de todo louvor, de toda adoração. Senhor, fale através do meu espírito que precisamos ouvir e aprender nesta manhã. Me use poderosamente. Eu sou totalmente dependente de ti, meu Deus. Que o Senhor possa assim me usar. Que o Senhor, Espírito Santo, meu querido e amigo, possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, iluminar cada pessoa aqui presente, para entender a tua palavra, a tua mensagem e poder também aplicar esta palavra no seu coração e na sua vida. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Abra sua Bíblia em Neemias. Na apostila é a página 11, lição 3. Nós vamos dar continuidade aí no ponto 5. O intercessor é alguém que reconhece os seus pecados e os do povo e os confessa. Vamos fazer uma leitura rápida aqui do capítulo 1 em Neemias, nos versículos de 5 a 11, que é a nossa lição de hoje. 5 a 11, capítulo 1. Eu vou ler os 5, aí cada um que pode estar continuando, tá bom? Neemias 1, a partir do 5. Diz assim, ó. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Pode ler os 6, continue aí, por favor. Quem achar pode ler. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos teus filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Oi. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. 9, pode ler. E vós
E vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos, e os fareis então, ainda que os vossos rejeitados estejam no capo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos, o teu povo, que resgataste com grande poder e com teu amor poderoso. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Semana passada nós falamos, recapitulando aqui rapidinho, nós falamos aqui, eu vou ler só os títulos. Nós falamos sobre os atributos de um intercessor. O intercessor é alguém que sente o fardo dos outros sobre si. O intercessor é alguém que reconhece a soberania de Deus sobre si. O intercessor é alguém que se firma na fidelidade de Deus. O intercessor é alguém que importuna Deus com suas súplicas. E hoje nós vamos dar continuidade no 5. Um intercessor é alguém que reconhece os seus pecados e os confessa. Olha aí o que está escrito no versículo 6, parte B. Eu vou ler e vocês acompanham. A parte B. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Aqui, Neemias, ele se incluiu, não é verdade? Ele se incluiu no pecado do povo. Ele não era uma pessoa que só acusava. Ah, Senhor, perdoa aquele povo. Perdoa o teu povo que está pecando. Não. Neemias, ele se incluiu e ele disse que temos cometido contra ti, os pecados que temos. Ele se incluiu naquela situação. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Neemias, ele foi um líder maravilhoso. Ele foi um líder que nós devemos nos espelhar nele. Ele foi um intercessor que nós devemos nos espelhar nele como intercessor, como servo de Deus. Porque a pessoa, para ela ser, como eu até disse domingo passado, a pessoa, para ela ser um intercessor, ela tem que amar, ela tem que sentir a dor do outro, não é verdade? Ela tem que orar por aquela pessoa, se passando por aquele problema que a pessoa está passando. O intercessor é assim. O verdadeiro intercessor é assim. Se você não tem essa disponibilidade, nem queira ser um intercessor. Mas se você quer ser um intercessor, seja amável. Ame a pessoa de verdade. Ame de todo o teu coração. Amém? Amém. Em primeiro lugar, o intercessor tem consciência das causas da derrota do povo. O pecado foi a causa do cativeiro. Então aquele povo, Deus deixou que eles fossem para o cativeiro por consequência dos pecados. Ah, pastora Gleice, mas Deus, ele perdoa os pecados? Não perdoa? Perdoa. Deus perdoa. Mas a consequência daquele pecado, nós temos a responsabilidade de assumi-lo. Deus entregou o povo nas mãos do rei da Babilônia. O pecado foi a causa da miséria dos que voltaram do cativeiro. O pecado produz fracasso, derrota, vergonha e opróbrio. Olha só, o fracasso produz fracasso, derrota, vergonha
e opróbrio. A história está repleta de exemplos de homens que colheram frutos amargos como consequência de seus pecados. Acã foi apedrejado com sua família. Ofni e Finéias morreram e levaram à morte mais 30.000 homens. Ofni e Finéias, filho do sacerdote Eli. As pessoas iam para ofertar, para queimar o incenso a Deus, para queimar aquela oferta a Deus, e eles tiravam aquela oferta antes, que a oferta de Deus naquela época era gordura, Quando colocava o animal para queimar, aquela gordura subia como cheiro suave a Deus. E Ofni e Finéias, ele tirava a carne antes que aquela gordura fosse levada aos céus. Então, esse foi o pecado deles. E como consequência desse pecado foi a morte. Eles morreram. Primeiro espiritualmente, depois fisicamente mesmo. Foi literal a consequência do pecado deles. Davi trouxe a espada sobre a sua própria casa. O pecado é uma fraude. Oferece prazer e paga com escravidão. Irmãos, o pecado é uma fraude. O pecado é um engano. O pecado é uma mentira. É uma mentira de Satanás. Que fala que você pode pecar, que vai ser bom para você. Você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo. E às vezes a pessoa cai naquela situação de pecado, porque foi oferecida por Satanás, mas aquele momento passa tão rápido, é tão ligeiro, e depois a pessoa paga com a escravidão daquele pecado. A consequência daquele pecado é a escravidão. Em segundo lugar, o intercessor identifica-se com os pecados do povo. Olha só, Neemias orou: e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Aí na parte B do versículo 6, onde nós já lemos. Neemias não ficou culpando o povo, mas identificou-se com ele. O intercessor não é um acusador, jamais aponta o dedo para os outros. Antes, levanta as mãos em fervente oração. Olha que interessante o que Neemias fazia. Ele não ficava acusando o povo do pecado. Antes de ficar acusando os próprios irmãos dele pelo pecado que eles cometeram, ele levantava as mãos em fervente oração. Ele levantava as mãos em adoração ao Senhor. Ele levantava as mãos clamando a Deus por aquele povo que estava sofrendo. Ele sentiu o sofrimento daquele povo e então clamou a Deus para que Deus o livrasse daquele mal. Amém? Eu faço uma referência hoje de pensar nessa questão de Neemias aí, trazendo para a nossa realidade, gente, porque nós somos brasileiros, a nossa situação é só do pecado. Muitas vezes a gente esquece de orar, ou a gente é acusador. Falta o Espírito, esse amor de intercessão dos nossos corações pela nossa nação. E orar pelas pessoas que sofrem, pelos movimentos. Acho que a gente às vezes quer contar muita história, muita política, mas a gente não faz esse papel desse intercessor que ele é amável, ele não é acusador. O diabo é acusador. É verdade, exatamente isso. Às vezes a gente só quer acusar, Mas ao invés de acusar, vamos dobrar os nossos joelhos, vamos estender as nossas mãos em oração. Pastora, mas eu não vou orar por esse Lula aí não. Irmãos,
A palavra de Deus diz para orarmos pelos nossos governantes. Se ele vai aceitar ou não, se ele vai fazer o que tem que fazer ou não, aí é ele com Deus. Mas a nossa parte como cristãos é interceder por cada um de nossos governantes. Seja ele quem for que estiver lá. A nossa parte, o nosso dever como intercessor, como cristão, porque nós temos que ser diferentes, irmãos. Se nós formos igual ao mundo, não vai adiantar nada. Já pensou que caos que vai virar? Nós temos que ser a diferença nesse mundo. Porque nós estamos no mundo, Jesus nos disse assim, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Hein, pastora? E eu diria até mais, sabe, dentro do que o Lu falou, é que principalmente nós que estamos entre mulheres, muitas de nós às vezes está sufocada com os problemas, com dificuldades e precisando de fato ter uma intercessora do lado. E às vezes vem a desconfiança, porque às vezes você conta para a pessoa o seu problema, ela ou te acusa ou olha com um olhar de reprovação ou comenta com outras pessoas, mas nós temos que entender que nós como mulheres de Deus, nós temos que nos posicionar dentro da brecha que o Senhor tem para nos usar. E muitas vezes a gente é intercessor e ser intercessor requer muitas coisas da gente. Primeiro é a gente se despir desse olhar acusador, da gente ver que a pessoa, quando ela comete um pecado, quando ela fez coisa, ela já está sofrendo. Quando ela aceita Jesus, ela toma consciência do que ela é e aquilo gera um sofrimento muito grande para ela. E aí a gente, em vez de fazer o papel que o Senhor tem para a gente ajuda o diabo a fazer o papel ajuda dele, a destruir, acusa, né? E às vezes comenta com alguém, nossa, Sueli, você viu fulana como é que é, não sei o que, mas você não sabe o que ela já fez, e sai espalhando, e aí acaba de matar o nosso irmão, a nossa irmã. Então que a gente se posicione, porque o que o Senhor quer é que a gente olhe para o outro e pense assim, se fosse eu, como eu gostaria de ser tratado, como eu gostaria de ser amado, como eu gostaria de ser interpretado dentro disso que eu estou falando. Porque muitas vezes as pessoas te contam e aquilo dói, dilacera, porque a palavra de Deus fala aquele que confessa e deixa. E às vezes você não tem com quem confessar, porque você não sabe em quem acreditar. Então vamos nos posicionar, e assim como Neemias que falou, olha, eu e minha casa pecamos, a gente falou, eu posso não ter cometido o pecado que ela me contou, mas eu sou tão pecadora quanto ela. Então eu tenho que entender que o perdão que o Pai ministrou na minha vida, ministrou sobre a vida dela. E talvez eu seja parte desse perdão, dessa cura que ela precisa. Exatamente, amém. É verdade. Nós temos que nos posicionar diante das situações, nos posicionar para ajudar a nossa irmã, o nosso irmão que está bem do nosso lado. E não acusar, ajudar, orar, chorar junto com a pessoa, pagar um preço, um jejum, pagar um preço de uma campanha, pagar um preço de oração. E não acusar, porque como a Lidiane falou, quando a gente acusa uma pessoa que já está mal, é perigoso a pessoa até morrer. Então nós não podemos fazer isso, nós temos que levantar a pessoa, nós temos que falar com aquela pessoa que, olha, você pecou, você errou, mas eu também sou pecadora, eu também erro, mas Jesus perdoa. Jesus perdoa o seu pecado, Jesus perdoa o meu pecado. Vem cá, vamos orar, vamos interceder, vamos orar a Deus e Deus vai te perdoar. Porque a pessoa que confessa o pecado e deixa o pecado, Deus tem uma nova vida para aquela pessoa. Amém? E é nisso aí que a gente temos que estar ajudando aquela pessoa. Em terceiro lugar, o intercessor faz confissões específicas. Muitas confissões são genéricas e inespecíficas. Por isso, sem convicção de pecado e sem quebrantamento. Às vezes, né, a pessoa faz uma confissão de pecado sem convicção, faz por fazer, tá ali pedindo perdão a Deus, mas já na mente que amanhã vai fazer a mesma coisa. E não pode ser assim, né? A pessoa que recebe o perdão de Deus é para que ela confesse o pecado e deixe o pecado. Não pode continuar cometendo o mesmo erro. Tem um livro do coração, pecado tem
Você vai pedir perdão, perdão dos meus pecados. Qual é o seu pecado? Qual que é o seu pecado? O que é você dar rebelião? É verdade. Se a gente não Tem que fala dar com o não. nosso filho, se na escola o aluno faz alguma coisa que você também não fala, o que você fez? Então, por que não deu a gente ver esse coisa aí? É verdade, é verdade. Nós temos que dar nome aos pecados, né? Não adianta você falar, fazer coração, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. O que é multidão de pecado? Eu não sei o que é multidão de pecado. Deus vai saber quando você confessar e falar o pecado que você cometeu. E Deus vai te perdoar em cima daquilo ali que você pediu a Ele. Amém? Neemias foi específico. Temos procedido, olha só, Neemias, ele fez isso, Elô. Neemias, ele especificou o pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste ao teu servo Moisés. Então, para que uma oração tenha efeito, precisa ser acompanhada de confissão. Quem confessa seus pecados e os deixa, alcança misericórdia. Amém? Amém. Quando é que nós vamos alcançar misericórdia? Quando nós confessamos e Deixamos. amém. Glória a Deus. Pastor, temos assim um pensamento que o pecado são aqueles pecados mais destacados, maiores, né? Que é prostituição, que é isso, que é tudo, mas a gente fala mal do pecado. Pecado é pecado, né? Né? É. Esses pecadinhos que a gente diz pecadinhos são pecados. É pecado. De uma forma diferente, No dizer assim, né, que pecado não tem tamanho. A consequência pode ser diferente, né? A consequência é diferente. Mas pecado é pecado, né? Precisa colocar diante do Senhor ali e pedir perdão a Deus. Neemias fala aqui: não temos guardado os teus mandamentos. O que é mandamento? Mandamento é a base, né? Mandamento é a base do que Deus mandou fazer. Os estatutos estão subordinados aos mandamentos. E os juízos são as punições das transgressões cometidas contra a lei, que é contra os mandamentos. Então nós temos que estar atentos a isso aí. Temos que estar atentos quando formos orar a Deus. Não façamos uma oração vã. Não façamos uma oração sem significado. Não façamos uma oração por fazer. Façamos uma oração que toque o coração de Deus. Que possamos abrir o nosso coração e realmente arrepender, confessar, arrepender e deixar aquela prática do pecado para trás. Amém? Amém. Virando a folha e vamos continuar. Em primeiro lugar, um intercessor. Um intercessor sabe que Deus tem zelo no cumprimento da sua palavra. Olha aí o versículo 8 de Neemias 1. Diz assim, ó: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Então a palavra de Deus, ela é zelosa e ela se cumpre. Então se você transgredir a lei, você vai ter a consequência. E quando você pede perdão a Deus e sai daquele pecado, Ele está pronto ali para te dar um novo começo, uma nova vida. Amém? Neemias começou sua oração dizendo: lembra-te. A memória de Deus é infalível. Ele é onisciente, amém? Mas Deus ama ser lembrado de suas promessas. Irmãs, a maior e melhor oração que fazemos é quando oramos as promessas de Deus.
né? Quando nós falamos, Senhor, o Senhor lembra que o Senhor prometeu nos tirar da terra do Egito e nos levar para Canaã? Hoje é a mesma coisa. Deus prometeu nos tirar da terra do Egito. Deus nos prometeu nos tirar da escravidão. Deus nos prometeu nos levar para uma terra que emana leite e mel. Deus nos prometeu abençoar nossa casa, nossa família, os nossos filhos. Deus nos prometeu abrir uma porta de emprego. Deus nos prometeu nos dar saúde. Deus nos prometeu tantas coisas, irmãos. Tantas coisas. E quando nós formos orar, que façamos assim, como Neemias fez. Lembrar a Deus, não porque ele tem amnésia. Deus não tem. Deus, ele é onisciente. Ele sabe muito bem o que ele disse. Mas que nós possamos orar assim. Senhor, lembra-te de mim, da promessa que o Senhor fez a mim. Quem ora com base na palavra de Deus, ora segundo a vontade de Deus. Então, nós temos que orar com base na palavra. Nós temos que orar com base aqui, nas promessas que Deus fez para cada um daquele que crê, que busca e que tem vida de intimidade com Ele. Amém? A oração eficaz é aquela que se baseia nas promessas de Deus. Em segundo lugar, o intercessor compreende que a disciplina de Deus vem sobre a desobediência. A disciplina de Deus vem sobre a desobediência. Olha a parte B do versículo 8. Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Então, quando é que Deus vai espalhar por entre os povos? Quando é que Deus vai deixar que o mal aconteça na nossa vida? Quando nós transgredirmos a palavra dele. Quando nós não obedecermos a ele. Quando nós não fizermos o que ele manda fazer. Quando nós não cumprimos princípios. Que está tudo aqui na palavra de Deus. Por isso que é importante a gente ler a palavra de Deus e meditar. Se você só ler, você vai ler 1000 vezes e não vai fazer diferença nenhuma. Não vai surtir efeito nenhum. Mas se você ler uma vez e meditar, será para a sua vida inteira. Força, renovo, direção. Tudo está aqui, O segredo está todo aqui, ao nosso alcance. Está aqui nas nossas mãos. É só nós tomarmos essa consciência de que Deus faz, de que Deus pode, de que Deus é fiel. Não é o meu pecado que vai fazer Deus deixar de ser fiel, não. Nós podemos ser infiéis, mas Ele sempre fiel a nós. Sempre fiel às promessas que Ele fez a nós. Amém? Em segundo lugar, a parte B, né? Deus prometeu bênçãos e alertou acerca da maldição causada pela desobediência. O povo de Israel desobedeceu e sofreu nas mãos de seus inimigos. Quando nós desobedecemos, nós sofremos nas mãos do inimigo. Nós sofremos nas mãos de Satanás. Nós sofremos nas maldades desse mundo. Por quê? Por causa da nossa desobediência. E quando fazemos ao contrário, vem a bênção. Não é verdade? Quando nós obedecemos, vem a bênção de Deus. A dispersão e o cativeiro foram juízos de Deus contra o seu povo por causa do pecado. O pecado sempre atrai juízo, derrota e dispersão. O pecado sempre atrai juízo, derrota e dispersão. Em terceiro lugar, o intercessor compreende que o arrependimento sempre redunda em restauração. Olha só, no versículo 9, diz assim, mas se vos converterdes a mim
e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Então, quando nós obedecemos a Deus, Deus nos traz para junto dele. Deus nos traz para junto da presença dele. Porque a obediência é isso, irmãos. A obediência nos faz ficar próximos a Deus. A obediência a Deus alegra o coração dele. Deus tem tantas bênçãos para nos dar, não é verdade? As bênçãos estão todas prontas no mundo espiritual. Para que elas se materializem, precisa da nossa obediência. Quando nós obedecemos, buscamos pelo Senhor, oramos, a bênção vem do mundo espiritual e se materializa no nosso mundo físico. Amém? Amém. Em quarto lugar, o intercessor compreende que os pecados do povo de Deus não anulam a aliança de Deus com ele. Olha o versículo 10. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Então aqui, Neemias está dizendo assim que, Senhor, este é o teu povo. Este é aquele povo que o Senhor resgatou um dia. Este é aquele povo que o Senhor abençoou um dia. Neemias fala aqui que Deus, ele lembra a Deus, né? Que Deus é misericordioso. A nossa oração deve ser assim, mas não lembrar a Deus porque ele é esquecido, não. Lembrar a Deus porque é uma forma de nós orarmos a ele. De nós estarmos ali colocando a nossa vida, a nossa causa diante dele. Amém? Ele é misericordioso. Neemias, ele sabe que se o povo se arrepender, virá um tempo novo de restauração e refrigério. Então, você pode ter certeza que quando você confessa o seu pecado e pede perdão a Deus, haverá um refrigério, haverá um novo começo, haverá uma nova vida com Ele. Amém? Vamos no 7. Se não estiver dando 10 horas aí, me fala, viu, irmão? 10 para as 10, para mim não atrasar. Já? Ô, Jesus, hoje tem que terminar. Vamos aqui no 7. Um intercessor é alguém que associa devoção e ação. O intercessor ora e age. Irmãos, nós, como intercessores, nós temos que orar e agir. Não adianta só orar, nós temos que agir. Nós temos que agir em cima daquilo que nós estamos orando. Amém? Porque o que eu posso fazer, o que você pode fazer, Deus não vai fazer. Deus só vai fazer o impossível, que nós não podemos fazer. Amém? O intercessor ora e age. Neemias orou, jejuou, lamentou e chorou por 120 dias. Irmãs, Neemias lamentou. O lamento é um choro mais profundo que a perda, aquele choro de tristeza, né? Aquele choro dolorido. Isso é o lamento. E Neemias fez isso pelo povo. Neemias lamentou 120 dias pelo povo. Ele colocou essa causa diante de Deus, mas também colocou a mesma causa diante do rei. A oração não é um substituto para o trabalho. Ela é o maior trabalho. Neemias ora e toma medidas, vai ao rei e informa
sobre a condição do seu povo. Então Neemias, ele orou, mas ele foi ao rei. Neemias orou, mas ele foi buscar soluções. Neemias orou, mas ele foi procurar fazer o que ele podia fazer para que Deus agisse naquela situação. Amém? Ele sabe que só Deus pode inclinar o coração do rei para atender ao seu pedido. Neemias compreende que a melhor maneira de influenciar os poderosos da terra é ter a ajuda do Deus Todo-Poderoso. Amém? Ele vai ao rei confiando no Rei dos Reis. Ele conjuga a oração e a ação. Então, irmãs, nós temos que confiar primeiro em Deus. Por mais que você vá fazer um pedido a uma autoridade maior, no caso de Neemias aqui foi o rei, colocando nos nossos dias de hoje, que você vá fazer um pedido ao presidente do Brasil, mas você vai lá confiando no Deus Todo-Poderoso que pode tocar no coração daquele a qual nós estamos indo fazer o pedido. É isso que Neemias ensina aqui. Confiar primeiro em Deus, não nos nossos próprios meios ou recursos. Amém? Amém. Ele vai confiando no Rei dos Reis. Ele conjuga oração e ação. Vamos terminar. Conclusão. Glória a Deus. Pela oração de Neemias, um obstáculo aparentemente intransponível foi reduzido a proporções domináveis. Então, irmãs, pode ser o quão difícil for. Pode ser uma situação que você acha que não tem solução. Se você colocar diante de Deus, Deus vai te dar a direção e te dar a solução daquilo a resolver. Amém? O coração do rei se abriu. Os muros foram levantados e a cidade reconstruída. A oração abre os olhos para coisas antes não vistas. Às vezes você está numa cegueira espiritual, nós, né, às vezes nos pegamos numa cegueira espiritual, não enxergamos o que devemos fazer. Mas quando vamos para a oração, Deus abre a nossa visão espiritual e nos mostra como agir. Amém? Nossas orações diárias diminuem nossas preocupações diárias. Guarde essa palavra no seu coração. Guarde essa frase para a sua vida. Nossas orações diárias diminuem nossas preocupações diárias. Amém? Amém. Que essa palavra traga para você um renovo, uma direção. E sempre esteja diante do Senhor. Em qualquer situação que você esteja para resolver, a solução está aqui. A solução está dentro da palavra. Amém? E a gente nunca pode esquecer também que quando a gente vai interceder, a gente já foi falando, né, anteriormente, nunca nós podemos esquecer que antes de começar a interceder por alguém, você tem que cobrir a sua família. Senhor, cobre os meus, porque você entra numa batalha espiritual pela vida dos outros. Verdade. Mas se você não cobrir a sua casa, Senhor, cobre os meus, nós estamos aqui intercedendo, né? Então, assim, a gente não pode deixar de interceder pelos nossos. Primeiro, antes da gente interceder por alguém. Porque o inimigo, ele está ao nosso redor ali, ó. É verdade. E às vezes você está orando por uma pessoa, você está buscando, e aí você esquece, às vezes, no momento de orar pelos seus, e o inimigo vai agir. É verdade. Então, para resumir, né, o que a irmã disse é exatamente isso. Nós temos que interceder pela nossa família, pelos nossos filhos, pela nossa casa, para que naquela batalha espiritual eles não sejam atingidos, porque é uma guerra espiritual, irmãos. Quando nós estamos intercedendo por alguém, é uma guerra espiritual que se abriu. E você só vai vencer através da oração. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Deixa eu só fazer uma oração agradecendo ao Senhor. Pai, eu te agradeço por esse momento com as minhas irmãs. Eu te agradeço, meu Deus, por ter nos dado essa palavra. Espírito Santo de Deus, guarda nos nossos corações
esta palavra nesta manhã. Que possamos, assim como Neemias, interceder, ó Deus, por alguém com amor. Interceder por alguém, ó Pai, com um desejo no coração de que ela melhore, de que o Senhor abra as portas para ela. Pai, muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que maravilha de lição, né? Como que o Senhor falou com a gente, que realmente como que é importante essa questão